a partir do verso de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a partir do verso de número 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Acho que eu vou fazer isso hoje. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado aonde? Aonde? Numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Reclama das minhas mensagens. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu quero tratar com vocês nessa noite sobre antes e depois da queda. Antes e depois da queda. Alguém já disse com certa propriedade que quando passar por uma queda, não omita o choro. Se não descerem pelos olhos, as lágrimas descerão pelas feridas. No mesmo culto, morte e vida. No mesmo culto, um jovem experimenta a morte e a vida. Por quê? Porque ele está num lugar. O lugar é a janela. E a janela pode ser o lugar mais perigoso para alguém estar num culto. Pastor, mas nós não temos janelas aqui. Mas apenas a janela serve tipologicamente como uma figura de linguagem. Este jovem cai de uma janela. A queda tem um gosto amargo porque a morte o visita. E eu queria que você desse uma olhada comigo, ou melhor, me acompanhasse nos passos que antecedem a queda de Eutico, porque elas são, eu tenho certeza, um grito da graça para mim e para você nesta noite. Os passos que Eutico dá antes de cair da janela e perder a vida são como uma parábola da queda espiritual. E eu queria lhes mostrar alguns passos que Eutico deu antes de se arrebentar e perder a vida. Primeiro deles é que Eutico acostumou-se ao ambiente de culto. Para quem não sabe, o cenáculo era um ambiente extremamente agradável, diz o texto sagrado, extremamente bem iluminado, um lugar extremamente confortável. Mas a questão não são só as estruturas que podem levar-nos a nos acostumar com o sagrado, com o culto. E alguém também com muita propriedade já disse que quando passar, amados irmãos, por uma queda, não omita a queda, porque as feridas haverão de testemunhar. Eu disse hoje pela manhã e vou repetir: alguém pode negar a queda, mas não pode negar as feridas.
O que nós vamos ver, amados irmãos, é que a janela pode ser o lugar mais perigoso para alguém se acostumar a estar num culto. E a primeira coisa que nós podemos perceber é que neste lugar a sonolência é quase que inevitável. A queda tem gosto amargo quando nós nos acostumamos ao lugar sagrado. E eu quero lhes dizer isso com receio, temor, porque alguns estão tão acostumados ao ambiente de culto, ao ambiente sagrado, que para alguns tanto faz entrar numa igreja como no boteco é a mesma coisa. Acostumou-se ao sagrado. Acostumar-se ao sagrado é perigosíssimo. A queda, amados irmãos, tem este gosto amargo, porque acontece no lugar mais improvável, a casa do Senhor. Assim como nós vimos os dois filhos de Arão, eles vão morrer no lugar mais improvável para sacerdotes morrerem, no altar, fulminados pelo fogo do Senhor. O lugar improvável, a ocasião mais improvável, e com alguém mais improvável na hora de pregar. Portanto, amados irmãos, o primeiro passo que antecede a queda de Eutico foi acostumar-se ao ambiente. Encostou-se na janela, acostumou-se ao ambiente, e esse pode ser um passo perigosíssimo para alguns. Mas não é só esse, diz o texto, que ele cai num profundo sono, num culto, ouvindo Paulo. Porque se está ouvindo Manuel Neto, vai lá. Mas o cara está ouvindo Paulo, o maior de todos depois de Jesus. Ele está num profundo sono. Mas a questão, amados irmãos, não é o cansaço físico, é o cansaço espiritual. Qual é o dia? O dia é o dia de domingo. A ocasião, a ceia de despedida de um homem de Deus chamado Paulo. Não percam isso. Qual é o dia? O dia do Senhor, domingo. Qual é a ocasião? Ceia do Senhor, a despedida de Paulo. Qual é o lugar? O cenáculo. E diz o texto que haviam muitas lâmpadas. Não era um lugar de penumbra. Portanto, que nós estamos vendo, amados irmãos, que o sono espiritual independe do lugar, independe do pregador, independe das estruturas. O sono espiritual, quando chega, não significa que você tem que eu quero numa igreja que tem uma extraordinária estrutura, eu quero ouvir o melhor de todos os pregadores, eu quero ir num dia especial. Tudo isso aconteceu com Eutico e ele caiu. Mas há um outro passo que antecede a queda de Eutico, e aqui talvez a ênfase da minha mensagem. Ele escolhe a janela. Escolher nossos lugares na igreja é uma questão de preferência. Neste 1 ano e pouco que eu estou aqui, eu sei que alguns irmãos têm uma preferência por determinados lugares, mas a questão não está na preferência dos lugares, mas a questão é como nós escolhemos ficar nestes lugares. O problema não é o lugar, mas como ficaremos nestes lugares. E a semelhança de Eutico, alguns estão escolhendo ficar em lugares perigosos, alguns lugares perigosos como a janela. E por que a janela é um lugar perigosíssimo para estarmos? Deixa eu lhes mostrar por quê. Primeiro, é um lugar de distrações. O cara está na janela, ouve Paulo e ouve quem está ali. Ouve Paulo, ouve música, mas ouve quem está passando, dá uma espiada lá. A janela é um lugar de distrações. Sabe qual é a janela na igreja? É o cara que está aí. Não acontece na terceira, acontece na PIB. Acontece lá na PIB do Cruzeiro, viu, Gabriel? Aqui não acontece. Mas qual é a janela de distrações? Um WhatsAppzinho, um Facebookzinho, um Instagramzinho, um Twitterzinho, uma mensagenzinha para cá, uma mensagenzinha para cá. É um lugar de distração. Quem está dentro olha para fora,
e quem está fora olha para dentro. É um lugar de distração, porque a janela representa aquilo que nos fascina na igreja e nos atrai fora da igreja. Por que a janela é perigosa? Porque eu gosto do que estou vendo, até gosto do pregador, mas o que está lá fora, domingo de carnaval, está doido, Sapucaí. A janela é perigosa porque não é só um lugar de distração, é um lugar também, amados irmãos, onde aquilo que nos atrai está dentro da igreja e o que nos fascina está fora da igreja. O lugar de distração, que é a janela, também representa aquilo que rouba as nossas atenções para as coisas de Deus. Veja se isso não é uma parábola perfeita. Veja se alguns de nós, ou alguns dos nossos filhos, ou alguns dos nossos conhecidos, não estão literalmente escolhendo a janela para estarem no culto, um lugar onde se olha para fora e se olha para dentro, onde gostamos do que está para dentro, mas também gostamos do que está lá para fora, onde nos atrai o que está para dentro, mas nos fascina o que está lá fora também. A janela é um lugar perigoso porque é um lugar de atenções divididas. Quem está na janela tem atenções ora voltadas para o que está acontecendo na igreja, ora acontecendo para o que está acontecendo lá fora. Ora o que nos alegra dentro da igreja, ora o que nos alegra lá fora. Atenções divididas. E me diga se você não conhece pessoas que estão vivendo o dilema da janela, que não estão sentadinhos exatamente na janela. Gosta da igreja, mas tem coisas extraordinárias lá fora da janela também. Atenções divididas. A janela representa o lugar dos corações divididos. Corações divididos na igreja, divididos ora pela igreja, ora pelo mundo. Dividido por Deus, pelas riquezas. Amados irmãos, a janela é um lugar de atenções divididas, porque Eutico ouvia Paulo, mas acompanhava o que se passava na rua. O cara ouve o Manuel Neto, mas depois vai ouvir o seu influencer de preferência. Não importa se ele crê em Jesus, se não crê em Jesus, se tem princípios de famílias ou se não tem princípios de família. Mas a janela também pode ser um lugar extremamente perigoso, porque é um lugar bonito e arejado, mas extremamente perigoso. Lá eles não tinham ar-condicionado como nós temos aqui. Então a janela é um lugar arejado, é um lugar disputado, é um lugar bonito, mas não é seguro. Note se isso também não é uma parábola, amados irmãos, de tantos lugares que alguns dos nossos jovens, senhores, senhoras, bonito, mas perigoso. Muitos caíram da janela porque se embriagaram com o bonito e não perceberam o quanto era perigoso. Como diz o velho adágio, nem tudo que reluz é ouro. Nem sempre o bonito é seguro, mas alguns estão escolhendo a janela. Lugar arejado, bonito, fascinante, mas é perigoso. Pode ser fascinante namorar com aquele cara bonitão, que tem um carrão turbinado, que o Pet e o Jacques foram lá e deram uma envenenada no carro, mas pode ser perigoso. Começar um relacionamento sexual fora do casamento, pode ser atraente, pode ser bonito para os prazeres, mas pode ser extremamente perigoso. Um flerte aqui, um flerte acolá. É a janela, amados irmãos, um lugar bonito, mas perigoso. A janela também, amados irmãos, é um lugar de queda e morte.
Foi da janela que Davi caiu. Se vocês não lembram, como diz lá em 2 de Samuel, aonde que ele estava? Ele estava na sua sacada, na sua janela. Da janela foi de onde Davi caiu. Da janela estava Mical, quando Davi voltava da guerra contra os filisteus, trazendo de volta a arca da aliança, depois de quase 40 anos longe do território de Israel. Foi da janela que Mical, que um dia disse que amava Davi, o desprezou no seu coração. Da janela, amados irmãos, homens gigantes caíram. Da janela, o perigo não é cair para dentro, é cair para fora. Se Eutico cai para dentro, dá um jeito. O problema é cair para fora. Quando cai para dentro, ainda dá tempo de fazer alguma coisa. O problema é quando cai para fora, o que aguarda é a morte. A janela é perigosa porque geralmente as quedas não são para dentro, as quedas são para fora. A janela é um lugar perigoso, amados irmãos, porque quem cai da janela para fora, só um milagre de Deus. E foi o que aconteceu. Não basta, amados irmãos, estar na igreja, é preciso sair da janela. Sei que você está me acompanhando. Alguns estão acostumando-se com a igreja de tal maneira que não faz mais diferença vir ou não vir à igreja, está ou não está na igreja, tanto faz estar num ambiente. Aliás, em determinados momentos, nós temos aqui muitos militares, autoridades públicas. Há em determinadas solenidades em que, quando a autoridade, eu tive a oportunidade de estar em algumas ocasiões em que o presidente da república entra, e quando entra, independente de quem ele seja, todos se levantam. É incapaz de alguém pegar o celular e falar. Há determinadas situações e contextos em que alguém jamais ousaria ir com uma roupa que vem na igreja. Mas isso é porque muitas vezes estamos nos acostumando com a janela, com o cenáculo, com o sagrado, com o santo. Ela é perigosa mesmo, é um lugar de distrações, é um lugar de atenções divididas, é um lugar bonito, arejado, mas perigoso, é um lugar de morte. Mas a queda pode ser extremamente reveladora. Como assim, pastor? Verdade. A queda pode ser extremamente reveladora. Deixa eu lhes dizer por quê. Primeiro, porque ela revela onde estavam as pessoas. Onde é que estava Eutico? Na primeira fileira, ouvindo o pastor Paulo pregar? Não. Onde é que estava Eutico? Na janela. Aonde que estava o pastor quando caiu? Estava na janela. Onde é que estava a irmã quando caiu? Estava na janela. Onde é que estava o irmão quando caiu? Estava na janela. A janela é reveladora, porque mostra onde nós estávamos antes da queda. Eutico estava na janela, num sono profundo e disperso. A janela também é reveladora porque ela revela acusadores e abençoadores. Como assim, pastor? Caiu, olha lá, o infeliz estava na janela, caiu, morreu, foi para o inferno. Mas revela os abençoadores que param tudo, para a liturgia do culto, para o culto, para ir ao encontro de alguém que está agonizando até a morte. A queda na igreja ou fora da igreja, ela é reveladora, porque mostra os acusadores, revela claramente quem são os acusadores e quem são os abençoadores. Em João 8, é dito que uma mulher foi pega em flagrante adultério, e antes que o dia amanhecesse, apresentaram aquela mulher a Jesus. Ora,
Se aquela mulher foi pega em flagrante adultério e já pela manhã estavam apresentando a Jesus, significa que ela foi pega pela madrugada e você tinha os vigilantes do pecado alheio. Mas os vigilantes do pecado alheio ficaram só em João 8, não existe mais. É aquela pessoa que só fica olhando aonde o irmão vai cair, para quando cair, ir lá e acusar. E eles chegam e apresentam Jesus e dizem: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, com detalhe. Falaram para o homem e disse: cara, vaza, porque a pena de morte é para os dois, é para o homem e para a mulher, como diz a lei. Mas a gente é teu amigo, a gente é irmão, a gente está no mesmo ministério, a gente é amigo de ministério. Então fala o seguinte: tu vaza e a gente só acusa ela. O cara não é apresentado. Ora, se foi pego em flagrante adultério, cadê o homem? Vai lá, cara, tu é nosso amigo. Mas aí apresenta Jesus: olha, quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E diz o texto sagrado que um a um, a começar pelos mais velhos, foram saindo. A queda é reveladora, amados, porque revela quem é quem, revela quem são os amigos, revelam aqueles que nos amam independentemente do que fizemos ou somos, revelam aquelas pessoas que, cara, você caiu, mas nós vamos ao teu encontro para te levantar. Mas também revela aqueles que caem e agora não tem quem os levante. Eu li uma reportagem, claro que do mundo secular, mas com aplicações diretas do mundo espiritual. Daniel Alves foi uma celebridade do mundo dos esportes. Está entre o top 10 dos que mais conquistaram troféus, títulos no planeta, no mundo do futebol. Caiu da janela, se espatifou. E agora eu assisti uma reportagem do seu irmão. Todos, e aí foram mostrando as fotos, as celebridades do futebol, do basquete, do beisebol, da NBA, todos abandonaram Daniel Alves. O único que se inclinou ainda a ajudar com uma boa quantia financeira para pagamento de advogados foi Neymar. Os outros, todos abandonaram. A queda, ela é reveladora, porque mostra aqueles que nos amam, nos aceitam, quando os holofotes estão sobre nós, mas agora sob julgamento e condenado, os amigos sumiram. Quando este cai, agora só Paulo desce. A queda, ela é reveladora, porque também ela é a oportunidade de restauração para a vida. Isso é extraordinário, amados irmãos, porque Paulo não gasta tempo acusando Eutico, porque poderia ter dito: meu filho, sai da janela, atenção dividida. Rapaz, por que você fez isso? Eu não te disse que essa menina ia te levar para a miséria? Eu não te disse que este flerte ia te levar para a miséria? Eu não te disse que esta sociedade não vinha da parte do Senhor, porque não há luz, não há harmonia entre luz e trevas? Você vai ver, amados irmãos, é que um Paulo desce para abraçar um morto que caiu. E aqui talvez, amados irmãos, seja o grande desafio nosso como igreja do Senhor, de termos homens e mulheres para sair ao encontro dos que caíram da janela, não para machucá-los ainda mais, mas para tentar restaurá-los. Paulo não gasta um segundo do seu tempo para acusar Eutico, antes o abraça, ora por ele. E eu quero que você entenda o que está lá no Salmo 145, verso 14. O texto sagrado diz: o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Se Deus levanta, se Deus vai ao encontro dos prostrados, dos que caíram, e nós que representamos o seu reino, por que não fazemos isto? Sabe, amados irmãos, Paulo interrompe um culto,
para com toda a liturgia para ir ao encontro de alguém que caiu da janela, para ir socorrer alguém que caiu da janela. Às vezes pensamos, amados irmãos, que o mais importante é o que acontece dentro da igreja. Muitas vezes o que vai definir uma igreja e o nosso ministério é aquilo que acontece fora da igreja. Aqui todo mundo é santo. Você já viu alguém xingando aqui? Você já viu o marido dando tapa na cara da mulher aqui? Você já viu pais dizendo para os filhos aqui que eles não valem nada? Não. Mas é o que acontece lá fora que vai determinar a nossa vida, o nosso caráter, o nosso ministério. Não é o que nós falamos aqui, é o que nós falamos lá fora. O que nós vamos ver agora, amados irmãos, é um Eutico. Este menino, agora que está lá, espatifado no chão, agonizando e experimentando a morte. Alguém que para tudo para ir ao seu encontro. A queda é reveladora, porque revela também a oportunidade que nós temos de ir ao encontro dos que caíram e estão agonizando e podem morrer. Agora eu queria lhes mostrar, marchando aqui para a conclusão, eu não vou como Paulo até o final, mas Eutico ressuscita. Tem o Eutico antes da queda e tem o Eutico depois da queda. E eu queria que você olhasse agora o que acontece com esse moço. Ele cai da janela para fora, alguém vai lá e investe na vida dele, e agora, esse moço não diz, muito obrigado, eu não quero mais saber de igreja, não quero saber mais de ministério, não quero mais saber de pastor. 1000 vezes não. Quero que você me acompanhe o que acontece com esse Eutico depois da queda. Depois da queda, Eutico, literalmente, ele volta para o cenáculo para participar da ceia do Senhor. Depois da queda, depois que ele é ressuscitado, depois que ele é restaurado, ele não abandona a igreja, ele não espragueja Paulo, ele não vira as costas para os seus irmãos, diz o texto, que ele volta para o cenáculo, para participar da ceia, o símbolo de união e irmandade na igreja. Escute, meu filho, guarde aqui, está abrindo o coração. Não diz que Jesus fez uma obra de restauração na sua vida, não diz que você está em absoluta intimidade com Jesus e não quer participar da intimidade com a igreja, com os irmãos. A primeira coisa que este menino faz depois que ele é restaurado é voltar para o culto, é voltar para a comunhão, é voltar para ouvir a sua liderança, no caso Paulo. A primeira coisa que ele faz é voltar para de onde ele saiu por causa da queda. Segundo, depois da queda, você nunca mais vai ver Eutico sentado na janela. Sabe, irmãos, é desesperador imaginar que alguns já foram para a janela, se lascaram depois de cair na janela, voltam depois de ser restaurados, e aonde vão ficar de novo? Na janela. Eutico nunca mais vai querer ficar na janela. Eutico agora, depois da queda, ele sabe que a janela é um lugar de perigo. É prazeroso por um determinado momento, mas extremamente perigoso. Quem tem uma real experiência com Deus, nunca mais vai querer ficar na janela. Nunca mais. Eutico no grego significa afortunado. Interessante, né? Porque um cara que se chama afortunado vai para a janela e a sorte dele vai de água abaixo. Esse cara que se chama boa sorte,
afortunado escolhe o pior lugar para estar. Isso tem uma aplicação direta, sabe, amados? Porque Eutico não encontrou a felicidade e a sorte no lugar que ele pensava ser o mais prazeroso. O que ele encontrou foi a morte. De igual modo, quantos afortunados na igreja nascerem lá evangélicos, pais crentes, pais abençoados, pais abençoadores, como é o caso desta criança que acabamos de apresentar ao Senhor. 4 gerações ela agora pertence, 4 gerações, é uma afortunada. Mas eu espero em nome de Jesus Cristo, que os seus pais a ensinem, nunca escolher a janela. Eutico, o afortunado, deixa de receber a boa sorte, porque escolhe o lugar errado, na hora errada, para estar. Eutico encontrou felicidade, não foi na janela, ele encontrou felicidade quando o Senhor o ressuscitou, o retirou das trevas da morte. Foi ali onde ele encontrou a verdadeira felicidade, a verdadeira sorte. Deixe-me concluir para orar. Não há risco maior, amados irmãos, para alguém do que estar com o coração dividido. A Bíblia fala de homem de ânimo dobre, lá em Tiago. No original, o dobre é 2 corações. O homem de 2 corações não vai subsistir. Pessoas com os corações divididos entre o cenáculo e a janela, entre o que está acontecendo no cenáculo e o que está acontecendo lá fora. É um perigo, amados irmãos, há um risco. Há um risco quando o coração está dividido entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. Quando o pé está no cenáculo e o outro está na janela. No mesmo culto, é possível as pessoas experimentarem a morte e a vida. Escute o que eu vou lhe dizer. Acredite como a luz que alumia os meus olhos. É possível alguém sair da igreja pior do que entrou. Eutico saiu pior do que ele entrou. É possível alguém sair pior do que entrou. A história está sobeja de exemplos de pessoas que saíram e caíram da janela, se tornaram agnósticos, ateus, satanistas, passaram a blasfemar das coisas de Deus, saem pior do que entraram. Só a graça de Deus, só a palavra de Deus, só um homem usado por Deus. E aí eu queria que você guardasse uma outra coisa. Eu sei que é muita coisa para guardar no coração, mas isso me causa um misto de alegria e desespero, porque o mesmo cara que foi ignorado quando pregava, foi o mesmo que Deus usou para restaurar a vida de Eutico. E aí eu me coloco, Manuel Neto, o mesmo cara que te ignora, não quer mais te ouvir, tem as atenções divididas, é o mesmo Paulo que vai parar tudo para ir ao encontro deste que está agonizando e morrendo. Isso tem mexido com as minhas entranhas, tem mexido. Sou humano. Senhor, o mesmo cara que Eutico ignorou, não quis ouvir, foi o mesmo cara que o Senhor usou para dar-lhe vida.
Paulo, quando sai do lugar de adoração, amados, é para resgatar mortos e não para machucar mais ninguém. Os mortos, os vivos, quando saem da igreja, não é para fazer acusações e impor dedo em riste. Quando saímos do lugar de adoração, é para resgatar os que estão espatifados, que caíram pelas janelas da vida. E é possível que você, assim como Paulo, tenha sido ignorado em casa, na igreja, no trabalho. Deus está querendo te usar. O mesmo cara que foi ignorado é o mesmo cara que é um agente da graça para restaurar. Eu fico imaginando como é que foi a relação de Eutico com Paulo depois. Deve ter dito assim: caramba, estava nem aí porque esse cara pregava, e foi esse cara que Deus usou para me salvar. Estava nem aí para a vida desse cara, e agora Deus está usando esse cara para me abençoar. Concluo. Quem experimentou o gosto da queda nunca mais desejará, ou pelo menos jamais deveria desejar ficar na janela. A queda não foi motivo para Eutico sair da igreja, mas para voltar mais vivo do que nunca. A queda não foi motivo para Eutico abandonar a igreja e virar as costas para Paulo. Antes, a queda foi usada por Deus, porque Deus é soberano sobre tudo e sobre todo, até sobre as nossas quedas. E agora volta Eutico, mais amigo de quem ele ignorou, mais vivo do que nunca, mais consagrado do que nunca, porque ele não quer mais saber de janela. Se coloque em pé.